Agora, se você chegou até aqui, eu tenho uma surpresa para você, que é o bônus número 6, que é justamente... Bom, vamos fazer nosso teste. Eu vou apertar Done aqui. Quando eu clicar no teste, ele vai ter que criar a linha, vai esperar 10 segundos e vai enviar o e-mail. Vamos fazer, ó, clicar teste. Tá rodando. Hoje você vai aprender os 5 maiores erros que todo empreendedor pode cometer ao aprender e implementar inteligência artificial e automação no seu negócio. E como eu não quero que você seja mais um desses que fica viajando sem saber o que está acontecendo no mundo, na automação, inteligência artificial e como na prática colocar isso para você, eu quero que você aproveite o vídeo de hoje que foi feito para resolver esse problema. E seja muito bem-vindo ao programa Automação com IA para Empreendedores, onde eu ensino para você, empreendedor, as melhores automações e inteligências artificiais, a forma de usar que traz resultado para o seu negócio. Eu sou Elber Domingos e, como eu já falei, você vai aprender os 5 maiores erros que os empreendedores cometem quando estão implementando inteligência artificial e automação. E vamos lá. Eu queria primeiro mostrar para você por que é importante você saber esses erros. Gente, o primeiro fator que você deve imaginar que é importante saber os erros é para você não cometer, né? Você já viu aquela história de que toda vez que você escuta alguma coisa que você não deveria fazer, fica mais fácil de você não cometer aqueles erros. Não quer dizer que você não vai cometê-los, mas quer dizer que a sua chance diminui. Então, quando a gente trabalha com empresas, com negócios, você nunca vai ter algo que é 100% certeiro, né? Às vezes você vai ter, mas nessa questão de inteligência artificial, quando é algo que está surgindo, está parecendo novo, e as pessoas estão todas testando, é difícil você ter uma receita pronta para muita coisa, né? Então você precisa diminuir as suas chances de erro para que você tenha sucesso. E é exatamente isso que eu quero trazer para você e o porquê que é tão importante. E junto de você saber a importância, é legal você entender quais são os benefícios de você realmente compreender esses erros. Primeiro, prevenção de falhas. Gente, é muito comum quando você está começando a estudar esses pontos e tal, você querer ir para um lado, querer ir para o outro, e são lugares onde tem mais falha, onde as pessoas que são aquele early adopters, ou aquelas pessoas que adaptaram logo no começo, já erraram, e elas já trazem esses conceitos, essas ideias para você. Segundo ponto, otimização de recurso. Quando você está começando com inteligência artificial e automação, é normal que você vá testando muitas coisas e da mesma forma como com a prevenção de falhas, você também previne recursos, ou seja, gastar muito dinheiro com coisas que talvez não vai te trazer o melhor resultado. Você já começa focando naquilo que te traz resultado. E a internet, ela está aí para realmente te ajudar em muitas coisas, para outras te atrapalhar. É quando você começa a pesquisar demais. Eu gosto de citar que eu tenho uma doença chamada pesquisitice. Eu acho que quase todo empreendedor tem essa doença. Aquela doença onde você pesquisa demais. Não existe, fui eu que inventei essa palavra, mas eu gosto de citá-la porque é um exemplo muito claro de como a gente às vezes acaba pesquisando e acaba não fazendo o que a gente deveria fazer, e quando faz o que a gente não se propôs a fazer. Ou seja, vai para um caminho todo errado e toma tempo, chega com aquela ideia de que a gente fez alguma coisa, o resultado não é o esperado, você ficou cansado e não conseguiu o que você ainda queria. Já viu isso acontecendo com você? Pois é. Os erros, quando você estuda os erros, te previne a não cair nessas circunstâncias. E o terceiro benefício de você conhecer os erros que eu quero destacar aqui é justamente aquele aprimoramento contínuo, ou seja, quando você está aprendendo a fazer as coisas, você vê o que as outras pessoas estão errando e você fala, não, deixa eu ajustar isso, não, deixa eu fazer aquilo. Por exemplo, já aconteceu comigo de estar desenvolvendo uma inteligência artificial, assistindo um vídeo, assistindo uma aula, revisando o material, eu falo, olha, vi que algumas pessoas tiveram dificuldade com essa inteligência artificial nesse aspecto. Eu pego e uso uma outra, por exemplo, tá? Então, esses são os fatores que a gente considera de muito benefício quando você está aprendendo, né? Ou seja, você está estudando os erros. Então, vamos para os erros mais comuns. Número 1, 8 ou 80 na implementação de inteligência artificial e automação. Ou seja,
aquela pessoa que não quer implementar nada, que não vê razão, quando muito, assim, coloca qualquer automação aí que você acha que deve colocar, fala para o colaborador, né? Ou o 80, aquela pessoa que fala, nossa, que legal, vamos colocar em tudo, senta e já quer colocar em todos os processos. Esse é o primeiro grande erro. Então, aquela pessoa que não é entusiasta de nada, é aquela pessoa que é entusiasta de tudo. Essa que não é entusiasta de nada vai ficar para trás. Já está mais do que mostrado que as pessoas que vão ter sucesso, não só na sua carreira, mas principalmente na sua empresa, são as pessoas que utilizam a inteligência artificial junto com a automação. Né? Muitas pessoas falam, será que a carreira de programador, por exemplo, vai acabar? Eu particularmente não acho, porque acho que as pessoas vão fazer mais e melhor, só que os programadores que não usarem inteligência artificial e automação na sua carreira, esses vão perder os empregos, ou vai ficar muito para trás. Empresa é a mesma coisa. A empresa que acabar não usando, ela vai fazer menos, mais lento e mais devagar. E não pensa que não dá para você fazer algo humanizado no atendimento do seu cliente. Claro que dá, pelo contrário, com a inteligência artificial e automação é que justamente dá para você fazer ainda algo mais, vamos chamar assim, humanizado de uma forma que seja rápida, tá? Porque quando você tem muita gente para ser atendido, o atendimento robotizado já está natural, as pessoas têm até a raiva disso. Mas hoje você já começa a ter evidências de como atender essas pessoas. E por outro lado, a pessoa que quer automatizar tudo é aquela que chega afoita, quer fazer um monte de coisa, a hora que vê que dá o primeiro erro, o primeiro resultado, e não é o que ela quer, ela fala, isso aí ainda não está pronto, não é para mim, não sei o que lá, e desiste. Um dos chefes que eu tive vários chefes da minha vida, mas um dos últimos que eu tive tinha justamente esse perfil. A hora que eu trazia alguma coisa para ele, talvez tenha sido falha minha, da forma de apresentar, pode ser, mas eu tentava trazer da melhor forma possível, ele se empolgava, aí dava alguma falha, ele falava, não perde mais tempo com isso, vai fazer a sua atividade. Ou cabeça limitada. Então, se você, chefe, dono de empresa, tem esse tipo de cabeça, para e pensa, usa o seu segundo neurônio, meu filho, vai que dá, eu tenho fé em você, tá bom? Brincadeiras à parte, se você for afoito, você vai, já estou te garantindo, tá? Você vai ficar frustrado, por quê? Porque às vezes não vai ter a resposta que você quer, vai ser mais lento do que manualmente fazendo, por quê? Porque a pessoa não teve o treinamento correto ainda e tal. Então, tire tempo para você aprender esse tipo de sistema, automação, com inteligência artificial, para que a coisa seja bem implementada. Então, resumindo, o primeiro ponto, não seja nem aquela pessoa que não vai fazer nada e nem aquela pessoa que vai fazer tudo de forma afoita e depois vai falar que não é para ela ou ainda não está na fase certa. Não, é para você. Está na fase certa e você tem que aprender com os erros, ou seja, escuta esses outros que eu vou te dizer daqui para frente. Então, um segundo erro que eu vejo algumas empresas cometendo, que eu queria destacar para você, é aquela pessoa que quer terceirizar tudo. Eu entendo que o tempo é muito importante. Quando você terceiriza a automação e inteligência artificial, você está ganhando tempo, digamos assim. Você acaba ganhando tempo não só com os dois, a inteligência e automação, mas também com o seu tempo de fazer as coisas. Mas é uma faca de dois gumes, ou seja, corta dos dois lados. Você acha que está ganhando de um, só que você acaba se lascando do outro lado se você não prestar atenção. Justamente pelo fato de que, se você não entender nada do que está acontecendo, você corre um grande risco de não saber pedir o que realmente você funciona, receber um sistema que não é o ideal para você e ter pago caro por isso. E eu vou te dizer, se você tomar um tempo para aprender sobre inteligência artificial com automação para o seu negócio, provavelmente 2-3 dias de estudo firme, você já vai ter uma boa ideia, tá, de como você poderia começar esse tempo de implementação. Mas precisa tomar esse tempo. Então, quer terceirizar? Terceirize, vale a pena, porque senão você realmente tem que ser um técnico para isso, mas entenda, e você deve entender o que é uma LLM,
né? Quais são os tipos que existem? Não tem só a OpenAI, né, o ChatGPT, o Gemini, tem hoje mais de 6 milhões de inteligência artificial. Claro que as principais, eu vou citar para você aqui, o ChatGPT da OpenAI, o Gemini do Google, o Claude da Anthropic, tem de graça, tem o Llama da Meta, tem o Mistral, e você tem outras que eu poderia ficar citando aqui de cor para você, tá? Mas, enfim, experimente, teste. Segundo, saiba o que é agentes, aliás, segundo é assim, né? Saiba o que são agentes. Agentes é o futuro para 2025. Eu tenho até o meu primeiro vídeo no episódio 1 que fala sobre isso. Agentes, eles são o futuro para você, onde você vai conseguir orquestrar diferentes ações com inteligência artificial e automação. Então, pesquise o que são agentes. Terceiro, coloque os seus processos bem organizados. Então, antes mesmo de você começar, pare um tempo, estude, não terceirize. Então esse é o segundo erro. Nós vimos então até agora 880, segundo, terceirizar de cara, sem você aprender, obviamente. Terceiro, e esse para mim é um dos principais, tá? É não ter processos estruturados antes de você sair automatizando e usando inteligência artificial. Meu amigo, não faz sentido nenhum você não ter um processo estruturado, ou seja, algo que já está na sequência, que você sabe que funciona para você e para sua empresa, para você automatizar e colocar inteligência artificial. Então, o maior erro é aquela pessoa que fala assim, vamos montar esse processo aqui, colocar inteligência artificial, automação, só que ela não estruturou, não colocou num papel, não desenhou ainda. Então, quando eu estou começando com os meus clientes, por exemplo, esse processo, uma das coisas que eu sempre faço eu coloco num papel qual que é o workflow. Às vezes eu desenho um fluxo, às vezes são só bullet points, colocar aquele tracinho, bolinha, o que vai acontecer depois desse passo, faz isso, faz aquilo e tal. Aí a pessoa enxerga o que vai acontecer e então você cria. Então o primeiro ponto é ter o processo acontecendo. Segundo, estruturar ele e desenhar num papel. Terceiro, e só depois você vai começar o desenho da automação. E por último, gente, tá? E por último, depois que você colocou a automação, você vai pensar onde você vai colocar a inteligência artificial. Claro que você consegue pensar, enquanto você monta a automação, quais são os pontos que você já pode colocar em inteligência artificial. Às vezes dá para você fazer isso, tá? Mas na dúvida, estrutura primeiro o processo, todo o workflow, o fluxo, e depois você coloca uma inteligência artificial em passos importantes. Eu mesmo já cometi esse erro com a minha empresa, onde eu queria fazer uma automação de WhatsApp. Eu desenhei, coloquei assim, fui afoito, né? E coloquei assim já uma automação para enviar o WhatsApp e tal. Quando eu parei, eu falei, mas espera aí, eu vou enviar que tipo de mensagem? Mensagem quando o cliente fizer isso. Mas espera aí, qual é a escrita da mensagem? Tem um padrão para eu escrever a mensagem? Ou é simplesmente eu mandar a mensagem que está na minha cabeça, né? Que eu vou colocar lá. Existe alguma coisa já que o mundo corporativo já fala, mensagens para esse tipo de situação, manda essa mensagem, para esse outro, manda. Aí eu fui começar a pesquisar. E depois, daí sim, eu sentei, estruturei, e até hoje eu estou estruturando isso daí, não finalizei. Por quê? É um processo que é melhor você tomar um tempo agora e montar algo que faça sentido do que você sair atropelando. Né? Então é um processo que leva tempo e tal, mas sem dúvida vale muito a pena. Eu mesmo já criei um processo, nessa de eu ficar pensando no WhatsApp e tal, criei um sisteminha que eu agendo mensagens no WhatsApp para os meus clientes. Deixa eu te mostrar. Então aqui nessa minha tela você está vendo um sistema que eu criei no Coda, tá? Tá aqui o meu nome, né? O meu telefone que eu envio a mensagem, tudo certinho, a minha empresa. Esse sistema, gente, eu fiz no Coda, tá? Como você pode ver aqui, ó, eu tenho o nome de TP, que é um teste que eu estou fazendo para minha empresa, né? O company e tal. Tem aqui tabelas de pessoas, empresas, já mostrei isso, eu mostro isso em vários vídeos meus, tá? Mas você pode olhar até outros vídeos. Um dia eu ainda vou passar em detalhes desse meu sistema. Me fala se você quer que eu faça isso, se é importante para você. Mas se eu descer aqui, ó, eu vou ver vários projetos e tal que eu tô
até chegar nessa partezinha aqui, ó, que é a parte de mensagem, é uma subtabela, tá? Toda essa parte aqui é uma subtabela, dentro da tabela é Uber de pessoas, né? Onde eu envio mensagens, ó, eu posso clicar para enviar uma nova mensagem, ele pega a pessoa, ele pega o número do telefone, ele pega a instância do WhatsApp, que eu uso a Evolution API, tem um vídeo no meu canal que mostra um pouquinho como eu fiz isso, mas ainda vou mostrar em mais detalhes num vídeo futuro, tá? Aí eu coloco aqui o agendamento, por exemplo, posso colocar para amanhã, sei lá, às 10h30, eu escrevo a mensagem aqui, só de eu fazer isso, eu posso sair aqui desse xizinho, acabou, meu amigo, eu não preciso fazer mais nada, só de eu fazer isso, ele já vai enviar a mensagem naquela hora. Então, é uma automação que eu criei para o meu sistema, e eu já estou utilizando isso, eu coloco as mensagens, deixo. Agora, quando o cliente, no meu caso, tá, só de curiosidade, quando o cliente responde para mim, aí eu já olho no WhatsApp direto, tá? Porque aí a gente vai até ver um outro erro, né? Que a pessoa acaba automatizando demais, né? Ou aliás, até o primeiro erro, né? Que a pessoa quer automatizar muito, não faz sentido eu automatizar o WhatsApp inteiro aqui. É só o fluxo importante. É um erro que eu vou comentar mais à frente. Mas eu tenho que automatizar aquilo que faz diferença para você. Então, para mim, não vai fazer diferença a resposta, porque a resposta eu simplesmente vou receber no meu celular. Aí eu já respondo no meu celular. Aí depois, caso eu precise, eu agendo mais uma mensagem aqui. Daria até para eu fazer agendamento por voz. Falar, ó, agenda uma voz, agenda uma mensagem no WhatsApp pro fulano de tal, mandando a seguinte mensagem para lá, e ele já vai criar tudo aqui para mim. Daria para fazer isso também. Talvez no futuro eu faça. E, inclusive, esse dá até para linkar para o quarto ponto, automatizar processos menos importantes. Esse é um erro clássico. A pessoa quer automatizar, começa a ter ideias assim, fala, vou automatizar um processo aqui que é muito importante, mas dentro desse processo tem um fluxo que não faz sentido ter automatizado. Vou pegar de novo o exemplo do WhatsApp do sistema que eu criei. Para mim, não faz sentido ter um WhatsApp copiado aqui no meu sistema inteirinho de novo, entendeu? Se eu já tenho WhatsApp no meu celular, eu olho o tempo todo nele, né? Eu tô ali trabalhando e tal, mas para agendar as mensagens é que era a minha dor. Então eu criei um fluxo que vai agendar essas mensagens. É claro que se eu quisesse, eu poderia falar assim, ó, vou criar uma automação que vai mandar a primeira resposta para mim aqui, vai registrar a primeira ou até as 3 próximas respostas que o cliente enviar, vai registrar nessa conversa. É um exemplo, né? Mas eu prefiro deixar dessa forma. Outro tipo de automação que as pessoas podem fazer e se confundir, sistema financeiro. Eu vejo muita gente tentando automatizar todo o sistema financeiro dela. Gente, não crie dor de cabeça para você da onde não tem. Use seu sistema de ERP, que já tem algumas coisinhas e tal, e automatiza só aquilo que faz sentido. Por exemplo, geração de contratos, isso faz sentido automatizar. Geração de cobrança, até faz sentido, ó, enviar o e-mail, tal dia a pessoa não pagou ainda, já envia automaticamente, mas tem que passar por um crivo de uma pessoa checar, por exemplo, aprovar, porque vai que pagou, só que não foi registrado, né? Então, você começa a entender por que o fluxo é tão importante, e se você tentar desenhar um fluxo gigante, não vai fazer muito sentido. Desenha um fluxo um pouco menor e começa a pensar o que você pode automatizar. Um outro fluxo que eu automatizo na minha empresa e que é legal comentar aqui, é o fluxo de pegar testemunho do meu curso. Eu tenho uma formação do Coda que ensina você como mexer no Coda, fazer esses microsistemas para a empresa, só daquilo que você precisa. Se é algo que te interessa, tem um link aqui embaixo, você pode ver se eu estou com turma aberta, que eu abro de turmas em turmas, tá bom? Mas já tem gente que tem resultado com a empresa, inclusive até vendendo sistemas, né? Mas é interessante você saber por quê. O Coda, ele te ajuda a perceber melhor a organização, o fluxo das coisas. Vale a pena. Então, para finalizar esse quarto ponto, eu
realmente ter uma automação que recebo todo o testemunho dos meus alunos. Eu envio esse testemunho, eles preenchem, né, um formulário, envio para mim, já cai aqui no meu Coda, eu já tenho toda uma automação que recebe, que calcula não, que categoriza com inteligência artificial se foi um bom review, se foi um mau review. Me comenta aqui se você quer que eu faça essa automação com você, que eu crio ela, que faça um vídeo criando ela com você. Um outro erro muito comum que as pessoas fazem, talvez esse é um dos mais comuns mesmo, é a pessoa não monitorar as automações. Ela criou a automação, tá tudo certinho e deixa rolar, no Deus nos acuda. Gente, esse tipo de coisa é importante você ter um olho lá e um olho no seu processo. No processo você vai saber, tá funcionando, as pessoas estão tendo o resultado que elas querem ou a automação tá piorando, tá atrasando. E o segundo ponto nesse sentido é você saber se a automação está funcionando, tá passando por todo o processo. Às vezes você criou um fluxo que ela tem que enviar um e-mail, tem que criar um contrato, tem que enviar uma mensagem no Slack e tem que fazer um outro ponto. Ela faz as 3 primeiras, mas a última ela não faz, por exemplo, ela parou de fazer. Você só vai perceber depois que tudo foi para as cucunhas, já piorou. Então olha aqui, no Coda, por exemplo, eu tenho uma parte que eu vejo todas as automações que eu tenho. Nesse meu sisteminha aqui, eu tenho essa aqui, ó, envio de mensagem individual. Eu tenho essa automação, que é a automação que eu montei, né? Que você tem aqui, ó, quando acontece, ela vai acontecer hora em hora, é o máximo que o Coda me permite colocar, né? Ele pode colocar de várias horas aqui, ou diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, né? Nunca acaba. Aqui eu coloco um filtro, é uma fórmula que eu coloco, ó. Ele pega a mensagem, filtra, se a mensagem mensagem enviada for falso, ele conta, se tiver se for maior do que 0, ele passa para a próxima fase. E qual que é a próxima fase? É justamente, ó, vou clicar aqui, ó, em enviar mensagem. Ele filtra a mensagem, faz umas coisinhas aqui para cada uma que tiver, pode ter mais do que uma, pode ter 10 mensagens para enviar. Ele envia todas e dá um delay de 3 segundos no envio de cada mensagem, porque é importante para o WhatsApp, senão pode gerar até problema de bloqueio de chip, digamos assim, né? Se você manda 20 mensagens de uma vez assim, pode bloquear. Mas o legal desse ponto é isso aqui, ó, olha a atividade. Ele vai mostrar aqui para mim todas as automações que rodaram. E olha um ponto interessante aqui, ó. Olha ontem, tá vendo todo esse verdinho aqui, ó? Todos esses verdinhos quer dizer que essa automação ela rodou de verdade. Tá? Só que não tinha nenhuma mensagem para ser enviada. O que eu percebi aqui? Que o meu fluxo ele estava rodando, mesmo que não tivesse nenhuma mensagem para ser enviada, e ele passava por todas as mensagens de novo. Fala assim, ó, você está marcado para enviar? Não. Ah, então não vou enviar. Você tá? Não vou enviar. O que eu fiz hoje? Eu cheguei um pouco antes da 1 da tarde, eu criei um filtro, que foi esse filtro que eu te mostrei aqui, ó. Né? Se a mensagem se tiver alguma mensagem marcada para ser enviada, né, aí ele vai passar, senão ele nem passa. E olha que legal na atividade aqui, ó, pronto, ele nem passou para rodar a automação, tem esse xizinho. O que isso está dizendo? Está dizendo que ele está economizando a automação no meu sistema. Aqui no Coda é legal porque o documento não fica muito pesado. Se tiver trocentas milhares de automação aqui, pode começar a ficar lento. Então aqui ele já nem conta. No outro sistema que você vai criar, por exemplo, você pode economizar dinheiro com isso. Então são detalhes que você precisa ficar atento quando você está criando automação. Para você conhecer como funciona um pouquinho desse mundo. Agora, se você chegou até aqui, eu tenho uma surpresa para você, que é o bônus número 6, que é justamente te mostrar eu criando uma automação com inteligência artificial e como isso pode trazer para você resultados, tá? Eu tô aqui no meu Coda, eu vou criar aqui uma página, já coloquei aqui uma página em branco. Vou colocar aula YouTube, por exemplo, tá? Vamos desenhar esse processo nosso. Vamos colocar assim, eu quero que criar tabela de tarefas, tá? 2, tarefas terão, eu gostaria de ter resumo, tá? Resumo do que aconteceu. Esse resumo vai ser feito por quem está escrevendo a tarefa. Então ele terminou, ele vai colocar, ó, consegui fazer essa tarefa, não consegui, está com problema, não sei o que lá, ele vai colocar esse resumo, tá? 3, logo depois disso daqui, diariamente, quero gerar um resumo de todas as tarefas. E por último, 4,
enviar um e-mail de relatório, tá bom? Então aqui é como se eu estivesse desenhando o processo. Imagina que a pessoa que está criando essa automação, ela diariamente tem que olhar todas as tarefas, digamos que ela faça isso manualmente, todas as tarefas, e daí ela cria um relatório e manda um e-mail para o chefe de todas as tarefas, não literalmente citando tarefa por tarefa, mas assim, ó, 50% das tarefas foram finalizadas, ou hoje foram finalizadas 3 tarefas e tem mais 5 tarefas pendentes. O resumo delas são a pessoa, a maioria conseguiu fazer, escreveu o que reclamou, não sei o que lá. Imagina o que você pode fazer com essa ideia que eu estou te falando aqui também, tá bom? Então, para eu montar, a primeira atividade é montar uma tarefa. Eu vou colocar aqui uma tabela, aliás. Eu vou colocar essa barrinha aqui, tá, ó, uma barrinha, depois vou escrever table, é assim que funciona o code. Aí você fala, Elber, é igual ao Notion? Eu falo, e é muito melhor, tá? Para a criação de microsistemas para a empresa. Eu estou falando de alguém, gente, que trabalhou profissionalmente com o Notion já, e trabalhei com Code, eu trabalhei com vários outros sistemas, tá? Tem vídeo no meu canal mostrando os sistemas que eu já trabalhei. Vamos lá, vou criar uma aqui chamada table. Aí eu vou colocar aqui tarefas, tá bom? Vou colocar tarefas YouTube aqui. Vou colocar o nome da tarefa. Vou colocar data de conclusão, por exemplo, tá? Nessa data de conclusão, ela vai ser do tipo date. Eu vou clicar aqui e vou mudar o formato para ser no formato brasileiro. Eu já posso colocar isso aqui para ser padrão no formato brasileiro, mas eu decidi não fazer ainda. Então eu vou deixar assim, data da conclusão. Se ele tem data da conclusão, significa que foi concluído, beleza? E vou colocar aqui o resumo, por exemplo. Beleza? Esse resumo, na realidade, vamos deletar essa coluna aqui, ó, e vamos colocar aqui, ó, resumo. O que eu posso fazer aqui? Eu vou clicar em Options, nesse display, vou pedir para pinar aqui esse botãozinho que vai abrir, beleza? Quando eu clico aqui, ó, pronto, já tem o nome da tarefa, um resumo e a data da conclusão. O que eu posso fazer aqui? Eu posso editar esse layout, colocar aqui para o lado. Gente, olha que legal. Vai tentar fazer isso no Notion, vai? Vê se você consegue. Brincadeiras à parte. Deixa eu colocar aqui, ó, clicar nesse resumo. Vou colocar large para ele ficar um pouquinho maior, para ficar bonito, né? E nesse nome aqui eu gosto de colocar esse standard e deixar ele um pouquinho menor. Colocar 3, H3, done. Pronto. Então, vou colocar aqui tarefa 1, por exemplo. A data de conclusão seria hoje. Deixa eu até fechar aqui, ó. Aí, deixa eu colocar tarefa 2, a data de conclusão, vamos colocar amanhã, tá? Aí, eu vou fazer várias tarefas aqui, ó, tá? Vou puxar esses dois e puxar para cá e pedir para a inteligência artificial fazer o preenchimento. Ele já pegou a ideia e colocou aqui para mim, ó, 4, 5, 6, 7, 8 e colocou nos próximos dias. Você vê que o Coda tem uma inteligência artificial para a tabela muito interessante também, tá? É uma coisa que hoje já está um pouco mais comum assim, né? Mas o Coda tem e é muito poderoso. E o resumo, Elber? Bom, eu vou preencher um resumo aqui rapidinho e eu já volto. Bom, eu finalizei aqui, eu fiz algumas mudanças. Eu coloquei essas tarefas aqui em outros dias e coloquei todas essas tarefas aqui finalizadas no dia de hoje da gravação desse vídeo, tá? Por quê? Porque daí eu vou pegar essas informações aqui, ó. Essa tarefa tem que ser quebrada em menores, e gostei muito da tarefa, de fazer essas tarefas, tarefa bem montada, tal, tarefa com muitas complexidades, mas consegui terminar. E tarefa sem sentido, eu peguei essas tarefas aqui, tá? E coloquei essas observações. E eu vou querer que ele pegue todas essas tarefas, todas essas notas aqui e envie um relatório por e-mail, beleza? Como que eu vou fazer isso agora no Coda? Eu posso vir aqui nesse botão inserir, vou escrever aqui Gmail. O Coda tem um negócio chamado PEC, que é isso daqui, ó, que eu posso clicar e instalar integrações. E essas integrações, elas conversam com aplicativos fora do Coda e você também pode criar integrações diferente de outras plataformas que não te permitem fazer isso, como o Notion. Pelo menos até a data da gravação desse vídeo, né? Eu acho que eles estão para mudar isso no futuro. Mas enfim, você consegue fazer integração direto
assim, dentro do próprio Coda. Você entra numa parte ali no Coda de Pack e cria essas integrações com JavaScript, caso você saiba código. Se não, é só usar uma das mais de 600, você escutou certo, 600 integrações que o Coda já tem. Então, uma delas é com o Gmail. Eu posso clicar aqui no Gmail. Eu acho que eu não cliquei. Aliás, eu acredito que eu cliquei, deixa eu ver só. Eu acho que eu já tinha essa integração aqui, ó. Se eu colocar pack, deixa eu ver, parece que já estava. Vamos só ver aqui, ó, packs instalados. Mensagens, tá até aqui, ó. Inclusive ele já puxou isso daqui. Tenta aqui, ó, setup, coffee e tal. Beleza, já tem essa parte instalada aqui no meu. Bom, então uma vez que você clicou lá no Gmail e clicou para adicionar, eu posso vir aqui, gente, colocar botão, ó, digitei button, só cliquei aqui em botão, beleza? Aí eu posso vir aqui, deixa eu até dar um enter aqui para puxar um pouquinho para cá. Vou clicar com o botão direito, vou clicar aqui, vou aqui para baixo, ó. Vou aqui em Packs, tem uma parte do Gmail e aqui, ó, tá vendo? Send e-mail. Olha que fantástico. Aqui eu tenho até outros packs instalados, pack do N8N, do TickTick, da Evolution API, esse aqui fui eu que criei, do Hetzner também. Enfim, eu posso clicar aqui, ó, send, pronto, ele já vai enviar um e-mail. Aí eu posso clicar na conexão, deixa eu clicar na conexão, vou escolher um e-mail aqui, pronto, já escolhi um e-mail. Agora seria só eu preencher para qual e-mail eu quero enviar, né, essa informação. Vou enviar para o elber@impactus.ai, por exemplo. Vou enviar, deixa eu ver aqui que envia aqui, ó. Eu vou colocar a tarefa, vou colocar o nome da tarefa, tem o resumo, resumo. Tá? Aliás, esse aqui deixa eu só copiar isso aqui, gente. Peraí, ó. Apertar Ctrl X, Ctrl V, pronto, coloquei aqui no Content. E aqui é o título, ó. Resumo de tarefa, por exemplo, tá? Uma vez feito isso, eu posso até mudar qualquer estilo. Eu posso colocar assim, ó. Vamos lá. Enviar tarefa por e-mail, por exemplo, tá? Tá meio grande, tá? Às vezes eu não gosto. Aliás, vamos fazer isso certo. Vou até deixar do jeito que eu deixo, ó. Sem nada. Tá? E vou clicar aqui, ó, para enviar. Pronto. Vou colocar aqui, ó, enviar e-mail. Eu vou fechar aqui. Deixa eu aumentar isso daqui. Deixa eu enviar a tarefa, sei lá, tarefa 6 por e-mail. Cliquei, ele está rodando essa bolinha aqui, só você aguardar um pouquinho. Finalizou, apareceu isso aqui, ó, one external action performed. Isso significa que foi enviado. Vamos olhar o e-mail. E aqui, gente, está o e-mail, tá? Ó, resumo de tarefa, que era o título. A tarefa 6 tem um resumo. Essa tarefa tem que ser quebrada em menores. Tá aqui, ó, foi enviado. Se eu voltar aqui na minha parte de tarefa 6, tá escrito aqui, ó, essa tarefa tem que ser quebrada em menores. Então ele já está enviando o e-mail, já está funcionando. Agora eu só quero fazer uma automação que todo dia ele vai ler e vai enviar um relatório pequeno para mim. Vamos lá. Eu vou vir aqui agora, vou clicar nesse botãozinho de engrenagem aqui, colocar Automations, vou criar uma nova automação clicando em Add Rule, tá? Vou colocar assim, relatório de tarefas, por exemplo, e na descrição eu posso colocar envia diariamente um resumo das tarefas, por exemplo. Beleza? Agora eu vou fazer uma coisa, antes mesmo de colocar aqui essa automação para funcionar, eu pensei num negocinho que vai ficar até mais completo para você e vai ser legal. Eu vou criar uma tabela aqui mesmo embaixo, que ela vai ter o resumo diário, porque vai que você queira ver qual é o resumo em formato de tabela. Eu vou colocar aqui, ó, uma tabela, table, vou colocar resumo tarefas, por exemplo, tarefas, ok? Eu vou colocar aqui uma coluna de data. Essa coluna de data, ela vai ter o formato do Brasil. Eu vou colocar data, sem problema. Isso daqui, essa coluna aqui, eu quero que ela mostre todos os resumos da data selecionada. Então, por exemplo,
Se eu selecionar aqui o dia 15, por exemplo, ele tem que pegar essas 5 não, 1, 2, 3, 4, essas 5 datas, tem que pegar o resumo dessas 5 datas, jogar aqui, que daí eu vou criar um resumo com inteligência artificial baseado nelas e vou mandar isso daqui por e-mail, essa parte. Você começa a entender por que é importante você fazer fluxo, porque se eu não tivesse feito fluxo, eu não teria tido essa ideia, que eu acho que é mais interessante. Porque se eu tivesse feito direto, clicar no botão e já enviar direto por e-mail, eu não conseguiria voltar aqui e ver todo o resumo que foi enviado de todos os dias. Então, da forma como eu estou fazendo agora, está sendo muito melhor, beleza? Então, ele vai fazer isso. Vamos fazer essa fórmula aqui, ó. Eu vou colocar aqui resumos, por exemplo, né? Aí, nesse resumos, vou até aumentar aqui um pouquinho. Digamos que eu selecionei dia 15, né? Ó, dia 15. Essa fórmula, eu vou apertar um igual, aí ele acessou a fórmula. Essa tabela chama-se tarefas, como está aqui, né? Ó, eu tenho que saber o nome delas. Aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu aumentar aqui. Eu vou colocar assim, tarefas, tarefas YouTube, ponto, filtro, aonde data da conclusão seja igual a this row, que é essa coluna dessa tabela aqui. Então, esse this row aqui está fazendo referência a essa tabela aqui, porque é nela que eu estou mexendo agora. Então, this row, ponto, data. Então, se for exatamente a mesma, olha, já pegou, olha, tarefa 6, 7, 8, 9 e 10. Ele filtrou, aí eu vou apertar ponto, eu quero que mostre qual campo. Eu quero que mostre o campo resumo. Pronto. Ele já está mostrando todos os campos resumo, uma por uma. Beleza? Mas você percebe que para um resumo, talvez seja melhor eu ter assim, tarefa, nome da tarefa e a descrição. Eu vou melhorar esse código aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar isso aqui, ponto, for each, ou seja, para cada uma da linha que for filtrada, eu consigo acessar esse for each colocando current value. Olha só, presta bem atenção, tá? Que essa fórmula é tranquila. Esse current value aqui está fazendo referência a esse filtro inteiro aqui, só que ele está pegando uma única linha desse for each. Esse for each traz uma linha desse resultado. Pega a primeira, faz uma coisa, depois pega a segunda, faz outra coisa, tá? Desculpa meus rabiscos aqui, mas acho que deu para você entender, beleza? Então, para cada uma, o que eu quero fazer? Eu quero que ele... vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um concatenate, para ele concatenar. Vou escrever assim, tarefa, 2 pontos. Aí eu vou colocar uma vírgula, vou até colocar um espaço aqui, ó. O nome da tarefa já até apareceu aqui. Aí eu vou colocar uma vírgula de novo. Vou colocar... Aliás, vamos colocar um enter assim, ó. Eu vou colocar um line break, para ele colocar um espacinho, beleza? Um enter, como se fosse um enter para a próxima linha. Vou colocar... Aliás, perdão, gente, desculpa a confusão aqui, tá? Vou colocar um espaço só mesmo, ó. Vou colocar um espaço. Aí vou colocar uma vírgula aqui, vou escrever assim, resumo, 2 pontos, espaço, vírgula, e vou mostrar o resumo. Agora eu vou apertar ponto, bullet list, que eu quero que ele coloque como bullet list, ó, tarefa, aí ele apareceu assim, ó, tarefa 6, o resumo, tarefa 7, o resumo. Você entendeu que agora vai ficar um pouco melhor? Eu posso formatar essa fórmula para você ver exatamente como que ela ficou aqui, ó, de novo, tá? Só para terminar de explicar aqui para você. Vamos lá, ó. Eu vou na tabela tarefa, eu faço um filtro. Aí eu pego a data da conclusão daquela tarefa e comparo com a data que eu acabei de colocar. Para cada uma dessas daqui, o que eu vou fazer? Eu vou concatenar, colocar uma linha. Vou colocar escrever tarefa, aí pegar o nome da tarefa, aí coloco um espaço, aí resumo, aí depois eu coloco o resumo, ponto, bullet list, para ele mostrar em formato de bullet list. Tá aqui, gente, ó, tá prontinho, só até aumentar aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Ele está mostrando tudo aqui, ó. Eu selecionei o dia, ele mostrou todas, beleza? Você duvida? Vamos selecionar aqui, ó. Aqui é dia 22 do 12. Eu vou pegar aqui, ó, 22 do 12. 3 tarefas, ó. Eu posso vir aqui, selecionar dia, vamos selecionar aqui, ó,
dia 22. Pronto, ele mostrou 3 tarefas para mim, beleza? Aí nesse campo aqui eu vou usar a inteligência artificial do próprio Coda, tá bom? Vamos colocar assim, resumo IA, por exemplo. Vou colocar um edit aqui, fill, e vou selecionar aqui, ó, AI, que é inteligência artificial em inglês, né? AI. Vou colocar aqui, ó, vamos, deixa eu só colocar um pouquinho melhor para ele ficar um pouco mais fácil para mostrar, para mostrar aqui para vocês. Deixa eu trazer aqui um pouquinho. Tá, editar com IA e pronto. O que eu quero que ele faça? Ele já aparece aqui, ó, summarize, beleza? Baseado em qual input? Baseado no input resumos, ó, tá vendo? Ó, resumos tá trazendo aqui. Mas eu quero que ele faça algo melhor. Eu vou colocar um custom prompt. Eu vou colocar assim, resuma em português quais, deixa eu pensar aqui em português, o que os colaboradores estão escrevendo aí eu coloco assim, esse resumo. Aí ele vai colocar, ó, ele colocou aqui, fez esse resumo. Se você não gostar, gente, eu posso falar assim, ó, não resume em bullet points. Posso colocar aqui, ó, ponto. Não mostre em bullet points, e sim um resumo geral, por exemplo. Vamos ver o que ele faz aqui, ó. Pronto, os colaboradores estão escrevendo resumos sobre diferentes tarefas, abordando a quebra em partes menores, satisfação, lesão e tal. Pronto, isso aqui já poderia ser um resumo um pouco mais agradável de se ler, digamos assim, tá? Deixa eu apertar Fill, que ele vai preencher todas. Ó, ele preencheu essas duas aqui. Esse aqui ele não preencheu porque não tem nenhuma selecionada. Aí você fala, Elber, não sei se isso foi muito útil. Pode ser que esse exemplo aqui não seja o melhor exemplo para você, mas imagina você ter alguma coisa que dá para você fazer isso, né? Agora, aqui eu posso colocar um botão aqui, gente. Ó, vamos deletar esse daqui. Vamos colocar um botão aqui. Tá? E esse botão, vou selecionar esse new aqui para criar um novo botão, clicar aqui, vou ir no pack, aqui no Gmail, beleza? E colocar send e-mail novamente. Aí nesse send e-mail, eu posso colocar, vou selecionar minha conta, já tem uma aqui selecionada, que eu já coloquei, e colocar resumo de tarefas de hoje, por exemplo, tá? Tarefas, beleza. Esse aqui é o to, ó, sempre fico confundindo isso, Ctrl X, Ctrl V. O e-mail, deixa eu colocar aqui, ó, elber@impactus.ai, elber@impactus.ai, e o content, que é o conteúdo. O resumo de hoje é 2 pontos, vou dar 2 enters aqui, colocar o arroba, e selecionar esse resumo IA aqui, que até tá errado, resume, né? Pronto, gente. Uma vez que eu fiz isso, vamos só trocar aqui, ó, colocar azulzinho e tal. Vou tirar isso daqui da mesma forma. Pronto, já está pronto. Se eu clicar nesse botão aqui, ele já vai enviar esse resumo para mim. Colocar enviar. Eu vou deixar só enviar assim. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele rode diariamente. Então vamos fazer a nossa automação. Vamos finalizar? Olha só, já coloquei automação aqui, tá certo? Que vai enviar esse e-mail, beleza? E já coloquei aqui inteligência artificial. Eu vou fazer uma última automação que diariamente ele vai pegar todos esses e-mails aqui, ó, todas essas tarefas e vai criar, todas essas tarefas aqui e vai criar automaticamente a tarefa aqui, vai criar o resumo e depois ele vai enviar esse e-mail, beleza? Vamos fazer isso? Vou até fazer o seguinte, ó, vou deletar todas essas linhas aqui, vou deixar sem linha nenhuma. Vou vir aqui nessa bolinha aqui, né? Vou colocar aqui locking, aliás, locking não, automação, relatório de tarefas. Eu quero que ele rode time-based, todo dia, em uma hora específica, assim, ó, diariamente. Eu quero que ele rode, digamos assim, lá pela 8 da noite, por exemplo, tá? Daí ele vai enviar a tarefa, 8 da noite muito tarde, tipo 6 da tarde. Ele vai enviar todos os dias. Qual que é a condição? Ó, a condição, você tem que prestar atenção nisso daqui, ó. Retorna true ou false. Você obrigatoriamente tem que colocar uma fórmula que retorna verdadeiro ou falso. True ou false, em inglês. Se for true, ele passa para essa próxima fase. Se for false, ele não passa. Então vamos colocar uma fórmula que vai fazer isso. A fórmula vai ser a seguinte. Eu vou pegar
a tabela tarefas ponto, essa daqui, vou colocar um ponto filter, onde data da conclusão seja igual a hoje, hoje não é assim, né? Seja igual a today em inglês, que é uma fórmula. Então, nesse caso, ele está pegando aqui, ó, deixa eu só colocar meu rosto para cá. Está pegando 1, 2, 3, 4, 5, que são essas 5 aqui de baixo, beleza? Aí, ponto count, ele vai contar 5. Então, se isso daqui for maior que 0, ou seja, ele deu true aqui para mim, porque eu tenho que fazer ele retornar true. Lembra que ele mandou aqui, ó? Então, retornou true, aí ele vai para essa próxima fase, beleza? E o que ele vai fazer nessa próxima fase? Então, para esse caso, como é que eu vou fazer essa fórmula aqui? Vai ser um pouquinho mais complexa, mas você vai entender. Então, para fazer isso daqui, tem provavelmente diversas formas. Eu vou fazer de uma que está aqui na minha cabeça, tá? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar add, de add row, tá? Em qual tabela eu vou adicionar a linha? Eu não tenho que adicionar a linha nessa tabela aqui de baixo do resumo? Então, ó, eu vou colocar aqui, deixa eu só apagar aqui, a tabela resumo tarefas. E se você ver aqui no add row, olha as informações que ele pede. Tabela, coluna, valor. E dá para você colocar uma vírgula, coluna, valor, várias coisas também, tá? Então eu vou colocar uma vírgula. E a data? Qual que é a data que eu vou colocar, gente? Eu simplesmente vou colocar a data de hoje, ó. Eu vou colocar today. Uma vez que eu faça isso, add row, opa, olha, perdão, acabei de fazer uma coisa, ó. Qual que é a coluna? A coluna é data, vírgula, e o valor é o valor do today. Uma vez que eu faça isso, ele já vai criar a linha com a data, e como a gente tem uma coluna aqui de resumo, que já pega todos os resumos específicos daquela data, ele vai fazer isso. Ó. Vamos testar? Eu vou clicar aqui em teste, ele vai ter que passar por esse filtro, vai ver que tem aqui, vai dar true, e depois vai vir para isso daqui e simplesmente vai adicionar uma linha. Ó, vou rodar, run test, pronto, ele adicionou a linha aqui para mim, colocou no dia 15, e já adicionou todos esses resumos, porque essa daqui é uma linha teste. E aqui nesse resumo do IA, só você dá alguns segundos para ele, e ele já vai criar essa parte aqui. Beleza? Agora o que eu tenho que fazer é fazer a automação clicar no botão. Só que você viu que esse resumo aqui, ele demora alguns segundinhos para ser criado, tá? Então eu vou fazer com que essa automação ela demore 10 segundos para ser enviada. Como vai ser enviada uma vez por dia, para mim não tem tanto problema, beleza? Se eu quisesse que ela fosse até mais rápida, a depender, eu posso fazer ela rodar, ir lá para o ChatGPT, ir para uma automação no N8N para enviar, posso fazer isso também? Posso fazer, sem problema nenhum, tá? Então eu vou clicar aqui em Reset, vou até apagar isso daqui, tá? Porque ele vai criar de novo para mim. Vou aumentar aqui e vou fazer o seguinte, vou dar um Enter, vou colocar Run Actions, que eu vou conseguir rodar mais de uma ação ao mesmo tempo. A primeira vai ser criar a linha, vírgula. A segunda vai ser pegar aquela linha criada, tá? Essa linha que ele acabou de criar aqui e clicar no botão, né? Não é isso que vai ter que fazer? Então, vou pegar a tabela resumo. Olha que fácil, ó. Peguei a tabela resumo. Deixa eu dar um zoom aqui para você um pouquinho. Ó. Peguei a tabela resumo tarefas, ponto, last, estou pegando a última linha criada, aí vou apertar ponto e enviar. Quando eu coloco esse enviar, mesmo que ele apareça aqui com T, que é de texto, eu sei que isso daqui é o botão de enviar, beleza? Ó, esse aqui é o botão de enviar. Eu vou formatar isso aqui agora. O único problema é que para eu enviar, eu tenho que esperar alguns segundos, não tenho? Tem uma fórmula escondida no Coda que é assim, ó, underline, que é esse risquinho embaixo, delay, abre parênteses, tá bom? Quando eu coloco esse delay aqui, ó, olha o que ele vai me dar aqui, ó. Aqui é uma fórmula que eu passo o mouse aqui, uma fórmula de experimento. Eu tenho que colocar qual que é o input, ou seja, aqui que ele vai rodar, e qual é o tempo em milissegundos que eu quero que ele espere. Então eu vou colocar esse finalzinho aqui, ó, aqui para lá, vou colocar assim, ó, pronto. Vou colocar uma vírgula e pronto, agora é só colocar o delay em milissegundos. Eu vou colocar aqui, deixa eu colocar, opa, deixa eu apagar aqui, 1,0,0,0, 10 milissegundos, são 10 segundos, beleza? Então o que ele vai fazer nessa automação aqui, ó? Tá? Ele vai, primeiro, run actions, ele quer dizer que ele vai rodar mais de uma coisa junto. Ele roda em sequência, tá, gente? Roda a primeira, depois a segunda, depois a terceira. A primeira que ele roda é adicionar
aquela linha na tabela tarefas, resumo tarefas, beleza? Depois ele vai esperar 10 segundos e vai rodar essa daqui. O que ele está fazendo? Está pegando a última linha da tabela que foi inserida, que foi justamente essa daqui, e vai clicar no botão enviar. Bom, vamos fazer nosso teste. Eu vou apertar Done aqui. Quando eu clicar no teste, ele vai ter que criar a linha, vai esperar 10 segundos e vai enviar o e-mail. Vamos fazer, ó, clicar teste, está rodando, você pode esperar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e eu espero que ele crie antes. Pronto, ele enviou o e-mail e a inteligência artificial do Coda, dessa vez, demorou um pouco mais. Você pode ver que às vezes ele demora. É legal que dá essa falhazinha aqui. Pronto, criou. Talvez eu devesse deixar aqui. O que acontece? Só de curiosidade, tá? O Coda, ele tem um negócio chamado de fila, que ele coloca para rodar essas tarefas em fila. Então, o Coda tem eu como usuário e milhões de outras pessoas como usuário. Tá? Então ele tem que colocar as pessoas na fila. Então ele coloca, roda esse, agora roda esse e tal. Então às vezes pode demorar uns segundinhos a mais para criar isso daqui, tá bom? Então talvez aqui nesse delay eu poderia colocar aqui, ó, em vez de 10 segundos, eu posso colocar 50 segundos, 50 milissegundos, que daí são 50 segundos, né? Aí eu tenho certeza, basicamente, que ele sempre vai criar. Eu posso até fazer um check, tá, gente? Ó, se estiver em branco, envia. Se não, espera mais 50 segundos, por exemplo, entendeu? Se eu mostrar para você aqui, ó, tá, resumo de tarefas de hoje, pro e-mail certo, o resumo de hoje é 2 pontos, e não enviou o resumo. Por quê? Porque não tinha lá. Mas enfim, era só você mudar ali e ele vai funcionar. Eu só quis te mostrar hoje o potencial do Coda de automação e de inteligência artificial. Imagina você fazer isso na sua empresa, vai ser fantástico. Quer aprender a fazer isso e muito mais para a sua própria empresa? Não esquece que você pode entrar na minha formação. Não esquece também de seguir e compartilhar para dar uma força para o nosso trabalho. Fica com Deus e até a próxima.